Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E agora você confere as principais notícias do Norte de Minas e muito mais. Fique com a gente e não saia daí. Boa noite. Começamos esta edição falando sobre um reforço importante para a mobilidade econômica. A Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, realizou na terça-feira, às 18 horas, a solenidade de entrega simbólica das chaves de 2 veículos doados pela Receita Federal, a 6ª região. Os automóveis serão incorporados à frota da universidade, auxiliando no transporte de estudantes, professores e servidores em atividades acadêmicas, científicas e culturais. A cerimônia aconteceu na sala do Conselho da Unimontes e contou com a presença de representantes da instituição, da Receita Federal e também as entidades parceiras. Giovanni traz mais detalhes. Importante momento na história da universidade, pois certamente que essas doações da Receita Federal do Brasil não só vão desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas acima de tudo participar desse processo de transformação de vida que acontece no ensino superior. Então nós agradecemos a Receita Federal, pois certamente esses veículos serão muito bem utilizados na transformação e no desenvolvimento da nossa região. Esse é um projeto, que iniciamos eu e o professor Wagner Santiago, nosso reitor, e juntamente com toda essa equipe de reitorado, no sentido de que a gente possa trazer para os nossos estudantes uma formação adequada com os novos tempos que nós estamos vivendo. Então é importante que a gente possa levar os nossos estudantes para além do campus universitário para que eles possam, em interação com a sociedade, demonstrar o seu conhecimento e colocar em prática aquilo que aqui aprendem. Bom, a Receita Federal ela atua aí, combatendo essa questão da importação irregular de mercadorias estrangeiras. E aqui hoje, nesse evento, a gente mostra para a sociedade para onde que realmente vai esses produtos apreendidos. Hoje a gente entrega um ônibus, uma Fiorino, entrega mais de R$200 mil em equipamentos eletrônicos, para 3 universidades importantes aqui do Norte de Minas. Então a gente realmente atua fazendo a apreensão e a destinação que nós sabemos que vai ser muito úteis nas atividades finalísticas dessas universidades. Bom, a Receita Federal, quando ela faz a apreensão, isso já está na política da nossa instituição, de fazer a destinação das mercadorias apreendidas. Então nós podemos, quando nós apreendemos, nós podemos leiloar ou nós podemos fazer a destinação. E aqui, nesse momento, hoje, a gente entrega o ônibus, a Fiorino e mais de R$200 mil em mercadorias apreendidas para as 3 universidades. A Receita Federal tem como uma das suas missões proteger o comércio internacional do nosso país, evitando contrabando, descaminho. E nessa ação, muitas vezes, a gente apreende mercadorias. Então, por exemplo, esse ônibus que hoje é objeto de doação, ele uma vez foi utilizado para transportar cigarros contrabandeados do Paraguai. A lei prevê perdimento nesse caso, então a Receita pode destinar para instituições parceiras, como é o caso da Unimontes. Então, na data de hoje, veículos estão sendo doados para a Unimontes, além de equipamentos eletrônicos, que podem ser utilizados para atividade de extensão e a própria atividade finalística da universidade. Isso é sensacional. A Receita está colaborando 2 vezes com a sociedade, evitando os ilícitos tributários, o contrabando, o descaminho, protegendo e garantindo o comércio legal, a concorrência legal e leal entre os comerciantes e, além disso, fortalecendo a atividade de educação no nosso país, permitindo que as universidades continuem com o seu trabalho de transformar a vida de alunos, promover educação e promover conhecimento. Obrigada, Giovanni, pelas informações. E seguimos agora com mais informações. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante na terça-feira um homem de 38 anos suspeito de receptação dolosa e dano qualificado em Taiobeiras, no norte de Minas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um celular furtado. Segundo o delegado Tiago Cavalcante, responsável por esse caso, o suspeito tentou impedir a apreensão do aparelho, jogando no chão e causando danos significativos.
A ação foi presenciada pelas testemunhas no local, destacou aí o delegado. A investigação aponta ainda que o homem sabia da origem ilícita do celular e pretendia vendê-lo. As apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos aí neste crime. E seguimos agora com mais destaques. Estudantes da rede pública de Minas Gerais vão representar o Brasil em uma competição internacional de matemática na Tailândia, com o apoio do governo de Minas, que, por meio da Secretaria de Educação, a viagem se tornou possível graças ao investimento de R$1 milhão que cobre passagens aéreas, hospedagens, alimentação e demais despesas dos alunos, além dos professores e servidores que os acompanharão aí nesta viagem. A participação dos estudantes da rede estadual na Olimpíada Internacional de Matemática, para além de um evento intercultural que muito agrega a formação integral desses estudantes, a gente também está falando do incentivo e da valorização da educação pública mineira. Neste momento, a gente tem 38 estudantes que nos próximos dias irão embarcar para a Tailândia, junto com alguns professores, dirigentes escolares, exatamente para que eles possam dar continuidade ao processo da Olimpíada Internacional que foi começada o ano passado. Quando a gente pensa nessa valorização da educação pública, a Secretaria fez um investimento ao financiar esses estudantes e profissionais que estão indo, pensando no lugar da valorização e de tudo aquilo que pode acrescentar a formação desses estudantes, mas principalmente servir de incentivo àqueles que ainda podem participar futuramente. A Olimpíada ela ocorrerá em Bangkok, na Tailândia, do dia 22 ao dia 26 de fevereiro. Nosso time está preparado para enfrentar essa disputa. Durante as férias de janeiro, nos reunimos na escola para estudarmos, para refazermos as provas anteriores dessa competição. Trabalhamos firmemente, para que tenhamos um bom desempenho, como tivemos na primeira fase da prova, onde fomos medalhistas de ouro. E através desse bom desempenho, fomos convidados a participar dessa Olimpíada na Tailândia. Eu vou falar uma coisa com sinceridade para vocês. A gente não esperava isso. Eu posso falar com propriedade sobre mim e sobre todos os alunos da escola, Ninguém esperava uma coisa dessa, gente. Porque, infelizmente, a gente não espera muito de rede pública, A gente sabe que as oportunidades assim vêm mais para particular. Mas para a pública mesmo, a gente não espera essas coisas. Até mesmo por conta da verba, A gente não coloca tanta expectativa assim. E nós somos a prova viva que é possível. Bom, o governo tá pagando tudo pra gente. Então, é uma coisa, assim, extremamente boa. Eu mesma fui buscar meu passaporte hoje. Foi feito. E a agilidade que tudo é feita Nossa, é muito bom, gente. Tudo tá saindo super bem. Eu acho que a minha ficha ela vai caindo um pedacinho de cada vez. Eu acho que vai cair totalmente quando eu estiver chegando lá, Porque até hoje é uma coisa assim, que se a gente para pra pensar, a gente fala assim, nossa, eu não imaginava nunca na minha vida, com 17 anos, sair do país. Uma coisa que eu gosto bastante de dizer é que na vida a gente tem que se esforçar para essas surpresas que a vida traz pra gente. E foi o que aconteceu. Entrei no Presidente Bernardes e desde lá continuo me preparando para a Olimpíada ou outras competições, não especificamente de matemática, mas de matemática também. O processo de preparação para essa Olimpíada está sendo complicado, até porque a gente dá um sacrifício do nosso tempo de descanso para poder estar estudando para ela. Nesse tempo de descanso me refiro às férias. A gente começou nas férias de dezembro e depois disso a gente se organizou melhor durante a semana dessas férias para a gente poder ir à escola, se reunir, esses 10 alunos e meu professor Diego Xavier. Então o que eu falo foi um sacrifício, mas um sacrifício necessário e que por mais que estudo cansa, ele chega a ser algo divertido, porque compartilho experiência com meus colegas e essa viagem vai ser algo realmente inesquecível. Parabéns para estes estudantes que estão brilhando e levando aí nossa cultura lá para fora, E vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a polêmica por trás do Parque do Peruaçu. Estamos de volta e agora, olha só, o Parque Nacional da Caverna do Peruaçu, no norte de Minas, pode se tornar patrimônio mundial
natural em 2025, com mais de 56 mil hectares. O parque abriga cavernas, sítios arqueológicos e uma biodiversidade rica. O reconhecimento da Unesco traria mais visibilidade e investimentos para a nossa região. Leonardo Giunco, coordenador da candidatura, destaca que o título impulsionará o turismo sustentável e a economia local. Agora vamos acompanhar uma entrevista do jornalista Rafael Bicalho com Leonardo, do Conselho do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, sobre essa história e a polêmica por trás aí desses detalhes. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é uma reserva federal, é uma unidade de conservação, foi criada em 1999, né, que abriga assim, belezas naturais ímpares. Inclusive, até por isso, por causa dessas belezas naturais, ele está inscrito na lista de tentativa de virar patrimônio mundial da Unesco, agora nesse processo que está correndo. O parque abriga lá centenas de cavernas, algumas delas abertas ao público. São cavernas fenomenais. Quando a gente imagina caverna, imagina um negócio escuro, pequeno, apertado. Não. Lá é tudo gigantesco, grande, iluminado. São cavernas de 3 quilômetros de profundidade, mas 140 metros de altura. Por exemplo, lá tem uma estalactite, que imagina estalactite é aquela coisa que vem do teto para o chão, né? E o pessoal imagina, uma estalactite pequenininha, ela tem a maior do mundo, tem 28 metros. 28 metros é um prédio de 7 andares. Então, você imagina uma estalactite de 7 andares. Então, essas são um pouco das belezas que existem lá. Muitas pinturas rupestres, painéis de pintura, uma fauna exuberante. É um parque ímpar no país e no mundo, tanto é que está possivelmente aí concorrendo ao selo Unesco de Patrimônio Mundial. E fica aqui na nossa região, bem pertinho, né? E fica aqui bem pertinho, fica ali em Januária, entre Januária e Itacarambi, saindo de Montes Claros aqui 1h30, 2 horas no máximo, a pessoa está chegando ali no Parque do Peruaçu. Bem estruturado, né? Local de possível visitação, com muita tranquilidade, né? Tem que preparar o fôlego, porque realmente é de encher os olhos. É de encher os olhos, está muito bem estruturado, é tudo controlado a entrada, você entra com guias, lá dentro tem trilhas, tem escadinha, tem passagem, não tem nenhum lugar perigoso que a pessoa fala, vou ficar num lugar apertado ou pendurado. Não existe nada disso. É muito controlado, existem pousadas no entorno, é um ponto de turismo hoje super procurado, tanto é que as vagas diárias de visitação são controladas. Então, mais ou menos aí 180 pessoas podem estar por dia no parque e quase todo dia está lotado. Vem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, para visitar. Realmente é sensacional. Por isso, a candidatura aí para que vire um patrimônio mundial, conta para gente. Isso. Há mais de 10 anos o parque foi inscrito numa lista da Unesco. A gente chama de lista de tentativa, né? Mas na verdade é uma lista de pré-inscrição, ao qual o parque passa a concorrer a virar um patrimônio mundial. E o que significa isso? Para a gente entender o nível do Peruaçu. Ele passa a fazer parte de uma lista seleta dos patrimônios que a Unesco reconhece como excepcionais do mundo. Então ele vai ali para patrimônio mundial no mesmo nível de um Grand Canyon, de uma Torre de Pisa, de uma Torre Eiffel, de um Coliseu. Realmente, assim, é uma lista muito seleta. E para entrar nessa lista é muito difícil. E o Peruaçu tem muitas qualidades, a qual, dentro dos critérios, ele atinge todos que a Unesco exige. Agora, existe um impasse nesse processo. Sim, esse é um processo longo, vem já correndo há muitos anos. Esse processo precedeu de audiências públicas estaduais, federal, foi feito um dossiê, que é uma documentação muito complexa de todo o processo, de todo o parque, porque a Unesco exige a conservação do parque. Quando ela reconhece como um patrimônio mundial, ela passa a exigir que você dê garantias, o país dê garantias que aquele patrimônio vai ser preservado, porque o mundo inteiro vai conhecer esse patrimônio. E aí, o que acontece? Neste caminhar desse selo Unesco, nós estamos na reta final, já foram apresentados os documentos da Unesco, a Unesco já mandou a vistoria técnica aqui, já veio no local, já fizeram os apontamentos todos de exigências, o governo brasileiro já apresentou todas as documentações e faltou apenas uma, que é aonde surgiu o impasse, que é, na verdade, as assinaturas da comunidade do entorno. E já foi feitas essas reuniões e uma delas que estava apoiando, que concordava nos 45 do segundo tempo, não é que ela mudou de ideia, ela diz apoiar ainda, e apoia muito, porque ela vai ser muito beneficiada. Mas ela condicionou o governo federal a um outro assunto, uma outra demanda que ela tinha pessoal, que não tem nada a ver com o selo Unesco,
que se não resolver, que são os índios Chacriabás, que se não resolver a questão da ampliação do território deles, que é um assunto totalmente alheio ao selo Unesco, eles não assinam a carta de apoio à candidatura. É um ofício, né? Um simples ofício para apoiar, então, essa candidatura. Simples, mero ofício. Declaramos que apoiamos a candidatura do Brasil e transformar o Parque Nacional Caverna do Peroaçu em patrimônio mundial. Só isso. Os benefícios que eles vão ter, que a região vai ter, é turismo, uma cadeia econômica que se desenvolve, vinda de turista, vinda de recurso internacional, vinda de investimento. É muita coisa, é muita coisa. E, na verdade, os próprios Chacriabás, ali, eles estão até divididos. Muitos querem imediatamente. Outros que estão pleiteando aí por um aumento do território deles, que não estão nem na área do entorno do parque, estão na área mais distante, é que ainda não assinaram esse documento, que o prazo acaba agora, dia 24. Então, se o governo federal não conseguir essa assinatura, se eles não assinarem até dia 24, o processo vai ter que ser retirado, a candidatura vai ter que ser retirada, e o Brasil, a região, o norte de Minas, perde essa maravilha que seria estar inscrita no patrimônio mundial da Unesco. São diversos os benefícios, os investimentos, estrutura e reconhecimento mundial, um selo muito importante. Sim, um reconhecimento mundial. Veja só, nós vamos entrar nessa lista que eu falei anteriormente de patrimônios do mundo que são coisas assim, excepcionais. Então, assim, o turista... Eu saio do Brasil para ir na Itália ver um atrativo da Itália. Eu saio daqui para ir nos Estados Unidos ver o Grand Canyon, né? É a moeda inversa. O pessoal vai sair de lá para vir conhecer aqui. E vai trazer recurso, vai trazer dinheiro. Quem não quer uma indústria do turismo no seu quintal? Né? Dizem que o turismo é o melhor das economias, porque é a economia mais limpa e mais preservada que existe. Né? Então, ou seja... não tem igual, e todo mundo quer isto, mas estamos nesse degrauzinho que pode se pôr tudo a perder, inclusive os próprios Chacriabás. Imagina os turistas indo lá nas aldeias deles, passando o dia lá, consumindo da alimentação que eles fazem para eles vendem, das danças, da cultura, do artesanato. Né? Então, assim, tem muita coisa que envolve nessa cadeia e estamos nesse impasse. Agora, sobre este processo de negociação, tem alguma audiência pública prevista, alguma reunião, algum trabalho aí para tentar reverter o quanto antes essa situação? Isso, já tiveram, assim, quanto as reuniões, quanto as audiências, já tiveram todas. E, inclusive, eles participaram de todas e concordaram em todas, inclusive nessas audiências fizeram apresentação de dança, culturais. Então, os Chacriabás, né, que assim, os Chacriabás são apenas uma parte desse processo todo, né, que ele envolveu muitas cidades, muitas regiões, muita gente. Né? Então, eles são uma pequena parte. E eles sempre participaram intensivamente. Essa etapa já foi concluída. Houve agora, depois que surgiu esse impasse com eles, com alguns deles, né, que querem esse aumento do território e condicionam essa situação de resolver essa outra situação, já houve 3 reuniões. Então, existe só mais uma agora marcada para esta semana, que vai tentar ver o que se consegue de convencê-los, esses que ainda estão resistentes, de assinar uma simples declaração dizendo, olha, apoiamos o Parque do Peroaçu virar patrimônio mundial. E o nosso processo, a nossa pauta que nós queremos de ampliação do território e tal, não tem nada a ver com isso. Esse é um processo diferente e nós vamos continuar lutando por isso, com reconhecimento do governo e tudo mais, mas numa pauta diferente e não nessa que não se envolve com uma com a outra. Ok, nós esperamos que isso possa acontecer o quanto antes e esta aprovação, então, para que a Caverna Nacional do Peroaçu possa se tornar aí um patrimônio mundial. Muito obrigado, Leonardo Junco, então, que faz parte aí do Conselho do Parque Nacional das Cavernas do Peroaçu, aqui pertinho, né, na região de Januária. Obrigado pela entrevista aqui na TV Gazeta Norte Mineira. Eu que agradeço, estamos à disposição e obrigado aí pelo apoio da Gazeta e dos telespectadores da emissora. Obrigada, Rafa, pela entrevista. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e agora vamos comigo lá para as ruas de Montes Claros para o giro de notícias pelo norte de Minas. Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por uma carreta enquanto seguia para o trabalho de bicicleta na manhã desta quarta-feira 12, em Montes Claros. O acidente ocorreu na Avenida Osmani Barbosa, no bairro Planalto.
De acordo com informações do SAMU, o ciclista sofreu um traumatismo crânioencefálico grave e morreu no local. Conforme o patrão da vítima, o jovem era servente de pedreiro e trabalhava em uma obra há 3 meses. A polícia militar informou que o motorista da carreta fugiu sem prestar ao menos socorro. Equipes realizam buscas para localizar o condutor. A polícia militar apreendeu 31 barras de cocaína escondidas em um carro na BR-135 em Curvelo. O veículo foi interceptado nesta terça-feira 11 após uma operação policial montada com base em informações sobre o transporte de grande quantidade de drogas na rodovia. O automóvel foi abordado no quilômetro 635 e era conduzido por um jovem de 24 anos. Durante a vistoria, os militares encontraram a droga escondida dentro da porta do passageiro e no painel frontal. O veículo que seguia para Pirapora tinha compartimentos adaptados para o transporte de entorpecentes. Além da cocaína, foram apreendidos R$ 768 em dinheiro e um celular. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia junto com o material apreendido. A Polícia Militar recuperou uma bicicleta furtada em Brasília de Minas que havia sido trocada por 3 pedras de crack. O furto ocorreu nas imediações de uma lanchonete no domingo 9 e a vítima foi um adolescente de 15 anos. Após levantamentos, os policiais descobriram que o objeto roubado foi trocado por drogas. Durante as buscas, a bicicleta foi encontrada com um receptador, um homem de 24 anos que foi preso por receptação e tráfico de drogas. O suspeito de ter praticado o furto, um homem de 31 anos, também foi localizado e detido. Ambos possuem registros por envolvimento com tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências. A Polícia Militar de Porteirinha prendeu 2 suspeitos pelo crime de falsificação de moeda na noite de ontem. A prisão ocorreu após uma denúncia de um proprietário da padaria que relatou que 2 indivíduos consumiram produtos no valor de R$ 15 e pagaram com uma nota falsa de R$ 100 antes de fugir. Com base nas imagens das câmeras de segurança da Avenida Arthur Bernardes, a PM localizou os suspeitos. Com um homem de 29 anos, foram apreendidos R$ 5.028 em notas falsas, enquanto o jovem de 19 anos estava com R$ 1.200 em notas falsas. Ambos confessaram que no dia anterior havia utilizado 3 notas falsas de R$ 100 em outros comércios da cidade. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia da Polícia Federal. O caso segue sendo investigado. E olha só, Gabi, uma notícia boa agora. Vereadores cobram melhorias na zona rural de Montes Claros. Durante reunião da Câmara Municipal, vereadores solicitaram melhorias nas estradas e segurança no trânsito da zona rural. Pedidos incluíram redutores de velocidade na estrada entre Brejão e Camela, ampliação da ponte de Mucambo Firme e reformas em outras pontes. Além disso, a vereadora Maria Helena Lopes, do MDB, obteve atendimento para a estrada do Morro Vermelho a Claraval. Também foram solicitadas melhorias na rede de esgoto e revitalização da Lagoa do Interlagos. O presidente Júnior Martins, do PPP, garantiu continuidade do asfaltamentos. Então, Gabi, são essas as notícias, de Montes Claros e região. Volto com você no estúdio. E voltando agora para os estúdios, vamos falar sobre um homicídio em Montalvânia. Um homem foi morto na porta de sua residência e Giovanni traz mais detalhes aí sobre esta ocorrência. Um homem de 35 anos foi morto a tiros na porta de casa no centro da cidade de Montalvânia, no norte de Minas. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima de 35 anos já é conhecida nos meios policiais por tráfico de drogas e também ele é egresso do sistema prisional. De acordo com informações da PM, um veículo com 2 ocupantes chegou na porta da residência da vítima. Um deles desceu e efetuou vários disparos, que atingiu as costas e também o braço da vítima. O homem de 35 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O SAMU foi acionado e o óbito foi constatado por um médico da unidade de pronto atendimento. O delegado, que está à frente das investigações desse caso, mandou um vídeo à nossa equipe dando mais detalhes sobre esse homicídio. Primeiro, a ação chamou a atenção pela ousadia dos criminosos, que à luz do dia, em via pública, no centro da cidade, a poucos metros do batalhão de polícia militar, executaram a vítima com tiros quase que a queima-roupa.
2 homens desembarcaram de um veículo em uma rua próxima ao local onde a vítima se encontrava. Caminharam até ela e, após confirmarem sua identidade, efetuaram os disparos, tratando-se, ao que tudo indica, de uma execução. A partir daí, houve uma convergência de esforços promovidos pelas forças de segurança pública local no sentido de identificar e capturar os responsáveis pelo crime, que foi possível considerando a análise de imagens de circuitos de CFTV instalados próximos ao local e que registraram toda a ação. 2 suspeitos da participação no crime, incluindo o responsável por efetuar os disparos, foram localizados e capturados por policiais militares quando trafegando pela MGC 135 em sentido a Montes Claros, no interior do veículo utilizado na ação criminosa. Conduzidos até a delegacia, um desses capturados confessou ter sido responsável pelos disparos e alegou como motivação acertos de contas relacionados a desentendimentos durante o cumprimento de pena. Todos os envolvidos contam com anotações penais relacionadas ao tráfico de drogas, com registros e passagens anteriores. Considerando todos os elementos de prova até então reunidos, a prisão dos envolvidos foi ratificada pela autoridade policial local e eles foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde se encontram à disposição da Justiça. As investigações agora continuam a cargo da Polícia Civil, que busca identificar a relação do crime ao tráfico de drogas na região. De acordo com a polícia, a suspeita é que esse crime teria sido um acerto de contas, devido o suspeito já ser conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas e também ser egresso do sistema prisional. Após a perícia da Polícia Civil, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para os trabalhos de praxe. A Polícia Civil, a partir de agora, irá investigar esse caso. Obrigada, Giovanni, pelas informações. E agora, infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Eu agradeço pela sua companhia e por acompanhar as principais notícias do dia, as informações mais essenciais sobre nossa região e o Brasil. Fique ligado aqui nos próximos dias por mais atualizações e reportagens completas. Lembrando que amanhã, nesta quinta-feira, terá aí mais um quadro de profissões e a gente vai trazer uma profissão muito legal. Nos encontramos amanhã, no mesmo horário, com muito conteúdo para você. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado.